Outro dia, o Bill Gates disse em um programa de TV que, em breve, professores não seriam mais necessários porque seriam substituídos pela inteligência artificial. E eu entendo o que ele quis dizer. O contexto da frase é de que a inteligência de um grande professor, que dependia de anos de estudo e prática didática, ou seja, algo raro de se conseguir, vai ser agora uma commodity, vai ser comum para a inteligência artificial. E isso é parcialmente verdade, mas, ao mesmo tempo, revela uma certa miopia sobre o papel da educação no mundo. Por quê? Porque quando ele diz que no futuro a IA substituirá os professores, ele aborda a questão dentro da lógica de eficiência, escala, automação, que é uma lógica típica de um mundo corporativo e tecnocrático. Mas qualquer um que já esteve em sala de aula, e especialmente quando falamos de formação de seres humanos, sabe que o papel do professor não é somente transmitir conhecimento. Para o Gates, a educação é tratada como um sistema de transmissão de conhecimento padronizado, onde o conteúdo é mais importante do que as relações humanas. Assim como um software pode substituir um caixa de supermercado ou um atendimento bancário, ele supõe que um bom algoritmo pode cumprir a função do professor. Essa visão carrega consigo uma noção implícita de que ensinar é algo mecânico, transmissível, que pode ser repetido, um processo que pode ser quantificado e automatizado. Nesse sentido, o professor torna-se um técnico, um meio para um fim, dispensável diante de uma tecnologia mais eficiente. Para contrapor este argumento, preste atenção como uma das grandes mentes do século passado, o Jiddu Krishnamurti, compreende a educação, que ele propõe uma visão exatamente oposta. Para ele, a função do professor é insubstituível justamente porque não é técnica, mas profundamente humana. Ensinar para o Krishnamurti não é informar, mas despertar. Despertar o quê? A inteligência, a vocação, a coragem de viver sem medo e, ao mesmo tempo, viver isso sem ambição. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a crítica que ele faz à ambição é porque ela está tomando uma forma de ganância. É, e ambas nascem do medo. E onde existe medo, não existe liberdade de ser. Para ele, a ambição é sempre pautada na base da comparação, da competição entre quem divide o mundo entre vencedor e perdedor. E aí eu quero estar ao lado dos vencedores. É querer ser melhor que o outro. É querer estar sempre perto daquela elite, de uma elite do mundo que é o melhor, primeiro. É querer chegar a algum lugar futuro, porque o presente parece insuficiente. É estar sempre em movimento, mas um movimento vazio, ansioso, comparativo, portanto, que nunca está em paz. Nos comentários, eu vou deixar o trecho em que o Krishnamurti explica por que um professor é importante no processo de educação do aluno, no sentido de auxiliá-lo a descobrir a sua vocação. E isso é algo que a máquina não vai fazer, porque isso depende de sentir, e a máquina não sente. Ela gera conteúdo sobre uma base pré-existente que tem. Você pode colocar um termômetro no computador e ele pode identificar que está calor na sala, mas ele não sente o calor. Percebe? Por isso é importante que, para o jovem, alguém o ajude a despertar a sua própria inteligência e assim ele possa encontrar a sua verdadeira vocação e amar aquilo que faz para toda a vida, o que significa que não haverá ambição, nem competição, nem luta para ocupar posição, buscar prestígio. A pessoa vive satisfeita com aquilo que é e faz. Ou seja, a educação exige presença, escuta, empatia e sensibilidade.
qualidades que nenhuma IA, por mais sofisticada, pode simular com autenticidade, porque não faz parte da sua natureza. Para o Krishnamurti, a educação verdadeira é aquela que liberta o ser humano e não que o adapta ao sistema, ainda mais quando se trata de um sistema apodrecido. O professor é alguém que ajuda o aluno a encontrar a si mesmo e não apenas a se encaixar no mercado e ter uma função produtiva. A ambição vem do medo de não ser ninguém, já a vocação, o amor, vem da alegria de ser quem se é. Por isso que a palavra amador está correlacionada com a palavra amor, etimologicamente. A ambição cria competição e separação. A vocação, presença e comunhão. A ambição gera ansiedade, comparação, luta por espaço, disputas políticas. A vocação gera atenção, entrega, cuidado. A ambição visa sempre o futuro, lá na frente. A vocação habita o presente, é o aqui e agora. A ambição está conectada com ego, status, poder, disputa política, aparência. A vocação está conectada com a essência de cada ser, a verdade, a autenticidade, ao seu estado natural de ser. Qualquer pessoa, você já esteve ao lado de alguém que você sabe que exerce aquela sua vocação? Então você sabe do que eu estou falando. O Gates ele pensa a educação como um processo industrial voltado para a adaptação do indivíduo à máquina social, carreira, produtividade, competitividade, etc. Por isso ele vê o professor como uma função a ser otimizada. É a lógica da educação como treinamento, não como uma atividade transformadora. Gates, nesse modelo, representa o burocrata moderno que reduz o ser humano a uma pecinha no sistema. É a visão padrão da luta comercial que vamos ver se desenrolar nos próximos anos com o advento da IA. É essa disputa para ver quem é melhor, quem vai ter mais performance. O Krishnamurti, por outro lado, propõe que a verdadeira educação deve ser um ato de amor, de liberdade e até de rebelião contra um sistema podre, esse sistema podre que está aí. Mas aqui é importante dizer algo, para não deixarmos algo em aberto que o Krishnamurti se reviraria no túmulo se eu fizesse. Porque ele nunca foi um revolucionário político, nem um reformador social no sentido clássico. Ele não acreditava que mudar as estruturas externas, escolas, governo, empresa, resolveria o problema humano. Pelo contrário, para ele, o sistema é um reflexo da mente humana. O mundo de fora é sempre o espelho do mundo de dentro. Ele dizia que você é o mundo e o mundo é você. Ou seja, o sistema competitivo, ganancioso, violento, usurpador, não existe independente das pessoas. Ele existe porque os indivíduos são assim, nós somos assim. Se o ser humano mudar profundamente, o sistema muda naturalmente, porque o sistema não tem vida própria. Então, veja bem, nesse ponto, a visão de Krishnamurti não apenas discorda da substituição do professor por IA, mas a vê como um próprio sintoma da doença que a educação deveria curar em primeira instância: a desumanização, a padronização, a automação, a perda de sentido. Enquanto Gates quer automatizar o ensino do estudante, o Krishnamurti quer despertar a alma do aprendiz, porque, como ele diz, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E o que a gente tem é uma sociedade doente.